Que prazer te ver. Prazer meu, viu, Duda? Sempre um prazer estar aqui. Então tá bom. Eu tô de vermelho e você tá de rosa, quer dizer, né? Vai coincidência, viu? Você tá bom? Tudo bem, Duda, tudo certo, tudo bom. Vamos falar que hoje a gente sente todo mundo preocupado com a gripe, né? E essa vacina vai demorar para chegar e parece-me que as clínicas particulares têm até fila para atendimento de vacinação. E segundo me disseram, um médico até que me disse, que às vezes estão vacinando com a vacina velha, que é do outro vírus que tinha, Do né? ano passado, do vírus do ano passado. Então o cara vai ter que vacinar outra vez. Eu gostaria que você explicasse para a nossa população. Devemos procurar as clínicas particulares, podemos esperar a chegada da vacinação. Quem pode, não é tão caro assim, acho que é uns R$90, se eu não me engano, né? R$100 e poucos, Cento e eu pouco, acho que tá uma dose. Quem tem uma certa idade ou algum problema não deve facilitar, procura uma clínica particular. Qual é a sua visão, Fernando? Bom, professor, nós sabemos hoje que há uma apreensão em toda a sociedade em relação à gripe, né? Ao vírus influenza, especialmente esse vírus H1N1, que retornou, tudo leva a crer que retornou no país este ano com uma força bastante importante. Então, estão sendo noticiados casos na imprensa, casos inclusive de morte, e isto tudo traz um cenário de muita apreensão. As pessoas ficam preocupadas e isto dispara um certo medo na sociedade. E hoje, professor, nós temos uma característica do funcionamento contemporâneo aqui do nosso mundo, que é o seguinte: a notícia não tem mais barreiras geográficas. Então a notícia sai em algum órgão de divulgação, a pessoa não toma o cuidado de olhar onde que aquilo está sendo um grande problema. Nós temos um grande problema neste momento em Bauru com o vírus H1N1? Não temos, nós temos indício que é possível que esteja circulando o vírus entre nós, mas nós não tivemos de forma confirmada ainda nenhum caso grave, nenhuma ocorrência que trouxesse uma grande anormalidade. Este é o cenário atual. Eu me preocupo sim, porque eu acho que isso chegará. Na medida que esse vírus se dissemina bastante, nós não vamos estar livres disso, vai disseminar inclusive aqui no nosso ambiente. Decisão sobre a vacina, tomar ou não tomar em clínica particular, eu acho que é uma decisão muito pessoal, muito individual. Nós, ao final do mês, vamos fazer a campanha de vacinação, que eu posso assegurar é que vai ter vacina para todo mundo. Por que nós não estamos antecipando? Nós não estamos antecipando porque não tem vacina disponível. A vacina está sendo fabricada agora. Tanto é verdade que mesmo no sistema privado há uma dificuldade de repor os estoques de vacina, ter vacina para todo mundo. Porque esta vacina ainda está sendo produzida. Uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer aqui é o seguinte: a gente não vacina o medo. Nós temos sido procurados todos os dias na secretaria por empresas, cartórios, órgãos públicos, instituições que querem que vá lá na instituição vacinar e tudo mais, e nós estamos dizendo, olha, a vacina aqui em Bauru vai começar no dia 30, e isto é fruto do medo das pessoas, e nós não vamos vacinar o medo. Se a gente tiver, como nós temos feito ao longo dos anos, qualquer sinal de que nós temos razões para tomar medidas em relação à ocorrência da doença, nós vamos fazer isso muito rapidamente. Eu hoje estava lembrando com a minha equipe de 2009. Em 2009 nós enfrentamos H1N1 e não existia vacina. Em 2009 e conseguimos enfrentamos isso muito bem em Bauru. Eu lembro que aqui foi um dos primeiros locais que nós detectamos casos. Então nós vamos tomar todas as medidas, mas estou aqui levando uma palavra de uma certa tranquilidade. Não há sinais no município de Bauru, neste momento, de que a gente tenha que ter um grande alarme em relação a essa doença. Em relação a precisar vacinar ou não precisar vacinar, acho que é importante as pessoas entenderem o porquê disso. Todo ano a vacina é produzida, e a vacina é produzida com 3 vírus, a vacina que é dada no sistema público. É uma vacina que tem 3 componentes.
um componente é o H1N1. Todos esses anos anteriores, a partir de 2009, tinha componente de H1N1 na vacina. Então, as pessoas que tomaram vacina o ano passado, o ano retrasado, o outro ano, tomaram vacina contra H1N1. Tinha H1N1, tinha um influenza B, o H1N1 é um influenza A, e todo ano a gente vê qual é o vírus que mais está acontecendo no inverno do hemisfério norte e coloca na vacina no hemisfério sul. E este vírus muda todo ano. Por isso que, se tomar a vacina do ano passado, se tiver estoque remanescente, é vacina do ano passado, no sistema público. Se tomar a vacina do ano passado, precisa revacinar, porque este vírus do inverno do hemisfério norte vai acontecer agora. Ele é diferente. É o H3N2 que vai estar presente na vacina que nós vamos começar a fazer, então, no dia 30 de abril. Então, eu acredito que a vacinação do dia 30 de abril vai dar conta do problema que está acontecendo, e eu tenho advogado isso. Ao longo desses últimos anos, como eu disse, tinha H1N1 na vacina. Nós fizemos um certo cinturão de proteção, especialmente nos grupos mais vulneráveis e que tem um evoluir da doença mais grave. Então, acho que tudo está andando normalmente. O que não está andando normalmente é que a ocorrência de gripe é que adiantou. Nós estamos muito adiantados para ter essa quantidade de casos de gripe. Estamos no verão ainda. Exatamente, nós estamos pertinho do verão, né? Entrou pertinho do verão, era para estar acontecendo mais no final do outono e começo do inverno. Então, houve um adiantamento da ocorrência do vírus e me parece que ele está circulando mesmo, está circulando em todo o país, em algumas regiões mais, outras menos. Nós aqui em Bauru, para completar, tivemos a detecção de 3 casos. Um caso, que foi um caso clínico que sobreviveu, não teve problema, não teve evolução grave, e outras 2 detecções que nem se trataram de doença respiratória aguda grave, nem foram notificados. Nós temos aqui em Bauru, pouca gente sabe disso, um sistema de vigilância de vírus, de gripe. Então, toda semana colhemos material do pessoal que tem gripe para saber que vírus que circula. E nós tivemos 2 detecções de H1N1. Por enquanto é uma situação tranquila. Ô Fernando, essas vacinas são produzidas no Brasil mesmo? Uma parte das vacinas é produzida no Brasil, às vezes a produção nacional não dá conta da produção e algumas vacinas são importadas, acaba importando. Agora, hoje a tendência atual é assim, antigamente se fazia vacina genuinamente brasileira. A tendência atual é que há uma associação dos laboratórios produtores, por exemplo, Sanofi, Pasteur-Merrier, que são laboratórios produtores de vacina, se associam com Biomanguinhos, se associam com o Butantan e eles participam tanto do desenvolvimento de tecnologia quanto da produção de vacina. Ô Fernando, como é que estão as experiências para vacinação da dengue, do Zika, no mundo, né? Porque o mundo inteiro já está preocupado com isso, né? Nós temos já uma vacina europeia, né? Que é de um laboratório europeu, já disponível. Comprovada. Ela é comprovada, mas ela não tem alta eficácia para todos os 4 tipos do vírus. Tá. Alguns sorotipos do vírus têm uma eficácia um pouco mais baixa, em torno de 60%. Não é? Então, esta vacina é uma vacina que já está disponível e eu acredito que ela não tenha entrado ainda num processo de vacinação em massa. Primeiro, por causa dessa eficácia, ainda o governo brasileiro, os cientistas brasileiros, têm uma certa dúvida da aplicação de uma vacina com eficácia nesse nível, e há uma grande promessa de uma vacina que está sendo testada neste momento, que é uma vacina do Instituto Butantan, que nos ensaios iniciais protegeu melhor do que essa vacina europeia para os 4 sorotipos do vírus. Não é? Então, há esta notícia promissora. Agora, a vacina entrou na chamada fase 3 de teste terapêutico, que é com milhares de pessoas para testar a eficácia da vacina, e o que se pretende, tendo sucesso na fase 3, é aplicar ela numa fase
numa quantidade maior de pessoas. O grande problema, professor, nós vamos ter um problema que é a capacidade produtiva. A gente não consegue fazer 200 milhões de vacina de uma hora para outra, porque a técnica de fazer vacina é uma técnica... Nós somos a 7ª população do mundo. Isso. É isso que os partidos políticos esquecem, viu? Exatamente. Então, isto é um desafio. Fazer a produção de uma quantidade dessa de vacina é um desafio. Então, eu vejo que, na melhor das hipóteses, nós vamos ter a população vacinada completamente num prazo entre 5 e 10 anos, não antes disso. Que coisa, hein? Então nós temos um caminho aí para lidar com o mosquito bastante grande. O que fazemos nesse tempo? Tentamos controlar a infestação do mosquito Aedes aegypti. E aproveita para falar em infestação, compara os casos de dengue em Bauru em 2015 e até agora em 2016. Nós tivemos, na verdade, em Bauru, 4 momentos epidêmicos, não é? E que foram momentos progressivos. Nós tivemos epidemia em 2007, 2011, 2013 e 2015. O ano passado, a epidemia do ano passado, nós tivemos 8.500 casos. Este ano, nós temos cerca de 650 casos até agora, o que é uma quantidade, perto de outros locais, uma quantidade pequena. É uma quantidade muito grande para o que nós gostaríamos. Claro. Nós gostaríamos de não ter nenhum. Porque senão vão dizer, mas 650 é pouco? Não, 650 é bastante, mas perto, comparado com outros locais, é pouco. Vou dar um exemplo aqui de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, no final de fevereiro, Nossa Senhora. Então já tem mais de um mês isso, estava com 6.000 casos. E com 4 faculdades de medicina na cidade. E teve caso, por exemplo, o que nós temos de caso aqui em todas as epidemias somadas, eu fiz esse exercício. Mas não dá um ano de Ribeirão. Não dá 25.000 casos. Não dá um ano de Ribeirão. Não dá um ano de Ribeirão. Nesse tempo. Eu fiz essa conta também. Então eu acho que nós temos uma eficácia do trabalho que a gente faz aqui de controlar vetor. Ribeirão, hein? É uma cidade... eu acho que é trânsito de pessoas, que é bastante grande, condições urbanas, deve ter áreas na cidade que são muito propícias para a proliferação de Aedes aegypti, porque a condição climática é parecida com a nossa, não é? Mas talvez um adensamento maior da cidade... Um pouco mais quente que Bauru. E o adensamento maior da cidade, eu acho que é uma coisa preocupante. Agora, uma coisa que está acontecendo com o dengue, professor, que preocupa a mim particularmente, me preocupa não como secretário, como profissional da saúde, como médico e como infectologista, é o seguinte: nós ainda estamos tendo a tendência de ter bianualidade na ocorrência. Então, verdade. Tem um ano de bastante caso, outro ano de pouco caso. Esse ano de pouco caso está cada vez crescendo mais o número de casos. Ribeirão, por exemplo, não tem mais isso, já emendou. Todo ano é ano epidêmico. Eu acho que, se as coisas continuarem como estão, a tendência de Bauru vai ser ter esse comportamento. Todo ano ter ocorrência epidêmica de dengue, porque os casos nos chamados anos interepidêmicos, estão ficando cada vez uma maior quantidade de casos. Então isso pode ser que aconteça conosco. Araçatuba teve um ano que foi barbaridade, depois parece, o que aconteceu? Veja, ninguém sabe exatamente quais são as coisas que acontecem. Qual, foi uns 4 anos atrás, né? 3 anos atrás, acho que coincidiu com... Acho que foi quando a gente teve epidemia, 2013 eu acho que foi. E teve uma ocorrência grande. Agora, também é outro local, assim como São José do Rio Preto, que ocorre casos de dengue todo ano. Todo ano tem, mas não é uma coisa gigantesca. Por exemplo, Sorocaba é um lugar que quase não tinha caso. No ano passado teve 60 mil casos de dengue. Então, eu acho assim, a doença está alastrando e cada vez ocorrendo com uma mistura maior de sorotipos. Eu vi uma cidade na televisão, esqueci o nome. Claro que era uma cidade pequena, que não tinha nenhum caso de dengue. Existe. Você lembra o nome da cidade ou não? Barra do Chapéu, não é Barra do Chapéu, não? Acho que é Barra do Chapéu o nome da cidade. Mas aqui no estado de São Paulo. É no estado de São Paulo, Eu acho que é esse o nome da cidade. E agora, eu vejo assim que precisaria ver as condições mesmo, se tem alguma coisa que seja muito sofisticada de controle de mosquito.
Eu tendo a ver com certo ceticismo. É possível que tenha algum fator, não é, que explique de uma maneira diferente. Espero que não seja fazer... Não tem nenhum caso lá, porque faz diagnóstico em outro lugar, né? Atende o caso em outro lugar. Igual lá em Sicupira, eles não morria ninguém porque eles enterravam no cemitério. Mas se bem que isso que eu estou falando é brincadeira, porque o sistema corrige para onde a pessoa mora. E isso não é isso que explica, não. Claro. Deve ter alguma coisa lá que eles fazem que pode ser que controle o mosquito melhor que a gente. Fernando, apareceram umas 200 perguntas. Vamos lá. Aqui. Então vamos lá. Cláudia da Vila Independência. Doutor, por que a farmácia do Núcleo de Saúde da Independência abre só meio período, um dia de manhã e no outro à tarde? Cláudia, nós temos que confessar aqui que esta é uma relação direta da falta de profissionais. Nós estamos com uma dificuldade de contratar gente na secretaria. As unidades, por exemplo, nós reformamos o Núcleo Independência, ele ampliou o seu atendimento, mas ele ampliou até um limite do que tem de pessoas contratadas. Por que a gente não consegue contratar? Não é má vontade e não é falta de desejo de fazer. Nós esbarramos na lei de responsabilidade fiscal. Hoje a secretaria gasta 70% do seu orçamento com gasto de pessoal. Então nós não temos jeito de expandir mais gente, então essa limitação de contratar faz com que a gente não consiga produzir a quantidade de serviços que a gente gostaria. Agora, aqui na região do Ipiranga Independência, o nosso projeto é montar uma farmácia como tem a farmácia do Núcleo de Saúde Centro. Então vai funcionar especificamente uma farmácia e aí a gente vai tentar com esta medida ampliar o atendimento. Não vai mais funcionar na unidade a distribuição de remédio, vai funcionar numa farmácia como tem que ser. O Ticão pergunta. O Ticão é o presidente da Associação do Parque Viaduto e Região. Ticão é nosso amigo. Secretário, como fazer com o posto de saúde do Jardim Jussara e Vila Celina? Faz 8 anos, faz 3 anos que está abandonado. O mato está cobrindo. Teria como fazer algo para que é o que a população necessita? Bom, primeiro um abraço para o Ticão. O Ticão já fez essa pergunta para mim aqui. Eu vou reconhecer isso, essa mesma pergunta, numa outra vez que eu estive aqui. Nós temos 2 desafios hoje. O núcleo ali do Jardim Jussara Celina, que está pronto, e também ficou pronto o do Jardim Mendonça, Jardim Chapadão, lá perto do Meridota. Esses 2 locais precisam entrar em funcionamento. Problema para colocar em funcionamento, possibilidade de contratar os servidores para trabalhar nesse local, igualzinho que eu respondi para a Cláudia em relação à independência. Nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal e não conseguimos ampliar o quadro, precisa colocar gente lá dentro para que ele possa funcionar. O Edilson do Meridota. Secretário, qual a sua posição sobre o caso da pediatra? O Edilson, bom, em todo caso, porque quinta-feira, essa pediatra lá do Rio Grande do Sul, que disse que não atendeu porque era filha de uma vereadora do PT. Isso. E segundo disseram, o Robertson aqui, o presidente da Unimed, defendeu. O Robertson vem quinta-feira aqui até para explicar isso, viu? Não, ele vem por outros motivos, mas também explicar isso. E nós demos nossa opinião. Agora ele quer saber a tua opinião. Que diz que não atendeu. Agora precisa ver por que ela não atendeu. Se era porque era do PT ou o que é. Então ele quer saber. Professor Duda, desculpe eu ser repetitivo, mas é que esse caso está repercutindo. Então você vai ter o cara da Unimed aqui falando sobre isso. Mas eu posso falar também sobre isso. Olha, eu acho o seguinte. Eu acho que há algumas coisas, até por causa da repercussão do caso, que a gente tem que considerar. A primeira consideração, eu acho que é uma situação muito infeliz. E primeira coisa, claro, sem julgar o mérito da situação, ela é uma situação muito infeliz. É verdade que o Código de Ética Médica pressupõe que quando você não tem situações de emergência, é facultado ao médico não atender eventualmente uma situação. É claro que isso foi colocado no Código por outras razões, não as razões que foram usadas agora. Pode ter incompatibilidade, pode ter uma série de coisas que aconteçam na relação que vão atrapalhar e o médico não vai poder prestar o melhor auxílio, o melhor cuidado para aquela pessoa. Só que o começo do Código de Ética Médica diz o seguinte: nós médicos somos proibidos
proibidos de, na prática médica, fazer qualquer tipo de discriminação. Este caso é um caso de discriminação. Então ele vai ter que ser julgado com essa... E ela não atendeu mesmo porque era do PT? Ela não é que ela não atendeu, porque não era uma situação de emergência. Ela enviou uma carta, pela notícia que eu conheço, ela enviou uma carta à mãe dizendo que não atenderia mais essa criança. Não é? E ela já tinha atendido já? Ela já era uma criança que era acompanhada com ela, que ela ia pegar o prontuário da criança que era acompanhada com ela e ia passar para outro médico continuar o acompanhamento. Eu acho o seguinte... E ela fala aqui por motivo político? Fala. Ela fala? Fala. Que maluca. Né? Fala. Então veja, eu acho o seguinte, ela vai ter que ser discutido nesta dimensão. Agora, eu acho muito ruim que a gente faça um processo de crucificação desta médica, porque se fosse uma coisa isolada o que ela está fazendo no Brasil, tudo bem, é uma coisa dela. O que me preocupa é o acirramento de ânimos que nós estamos tendo no país. Isto me preocupa de uma maneira muito grande, porque nós estamos fazendo uma divisão da sociedade brasileira em grupos. 2 grupos. Em grupos. E eu acho que isto é a coisa que tem que nos preocupar como cidadãos, como pessoas. Mas ela não deixou sem atendimento, ela passou por um outro médico. Passou por um outro profissional, exatamente. outro profissional. Não há negligência, não há situação de negligência neste caso. Há uma negativa em manter o atendimento daquela pessoa com esta alegação de algo que eu reputo que isso é uma discriminação. Discussão com a mãe? Aí eu não sei, pode ser que tenha alguma coisa, por isso que eu acho que tem que ser julgado o caso concreto. Eu imagino que os órgãos que cuidam de ética médica, esse caso vai ser certamente analisado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, esta é uma situação do Rio Grande do Sul, e vai ser analisado, talvez seja analisado também pelo Conselho Federal de Medicina, que tem a obrigação de zelar pela ética médica. De Unimed, será? Porque por que o Robertson se manifestou? Aí eu não sei. Não, aí eu acho que ele se manifestou independente da origem do atendimento. Se manifestou como médico. Não, mas na quinta-feira o Robertson daquilo deve estar mais a par para ele ter se manifestado, né? Daniel Cavalcante aqui, ó. Secretário, como fazer para diferenciar uma gripe comum de uma H1N1? Bom, não tem como diferenciar, porque o H1N1 é uma gripe, né? O que é diferente é o vírus. Agora, o H1N1, Daniel, ele é um vírus que tem a probabilidade de dar quadros um pouco mais exuberantes, exacerbados clinicamente, do que os outros vírus influenza. Mas ele é um vírus influenza como outros. Especialmente falta de ar, ele dificulta a troca respiratória no pulmão. Então, falta de ar é um sinal de gravidade se a pessoa tiver um quadro gripal, e aí tem que avaliar. E são esses casos que nós notificamos e avaliamos, chamada doença respiratória aguda grave, que nós fazemos exame para H1N1. Agora, a grande parte das pessoas que vão ter H1N1, mesmo H1N1, vão superar a gripe, sair bem como saem em outras gripes. Então, se a gente for olhar quanto que tem de mortalidade em relação à quantidade de casos que tem de gripe, nós vamos ver que é uma causa, a chamada letalidade não é uma letalidade alta, é uma letalidade um pouco mais alta do que os outros vírus influenza. Como é que diferencia? Não diferencia. Clinicamente vai ter febre alta, vai ter tosse, pode ter um pouco de falta de ar, pode ter catarro, congestão nasal, pode ter dor a garganta raspando, dor de garganta, em qualquer tipo de vírus influenza, inclusive H1N1. Mas o sinal de gravidade, falta de ar. Se tiver esses sinais, febre, tosse, dor de garganta, e a pessoa começar a ter dificuldade de respirar, tem que procurar correndo auxílio médico. Que grupos tem que se precaver mais? Idosos a partir de quantos anos? Idosos a partir de 60 anos. 60 anos. Idosos, mas mais do que idosos, pessoas que têm doenças crônicas, doenças associadas, e aí essas doenças associadas são mais comuns em idosos acima dos 60 anos. Se a pessoa, por exemplo, tiver diabetes, doença respiratória, doença cardíaca, tem que se preocupar. Crianças muito novinhas, especialmente abaixo dos 2 anos de idade, também é um grupo que oferece risco. E gestantes.
especialmente as gestantes no final da gravidez. Também, São um grupo de risco importante para H1N1. Agora, professor, o que eu acho que está acontecendo é o seguinte, nós fizemos um cinturão, como eu disse, desde 2009 tem H1N1 na vacina contra a gripe. Então nós fizemos um cinturão de proteção nessas pessoas que são as mais vulneráveis. E agora nós estamos vendo, que é o que está preocupando todo mundo, mortalidade em pessoas que são adultos jovens e que não têm doença, porque são pessoas que não foram protegidas nas vacinações anteriores. Como as anteriores, senhor. Então tudo é muito dinâmico. Em saúde e transmissão de doença, tudo sempre tem uma dinâmica, né? O Luiz Cláudio da Vila Falcão. Secretário, o Hospital Manuel de Abreu será reformado? Os pacientes serão transferidos para outros hospitais? Será que vai haver leitos suficientes? Não está na hora de pensarmos em um novo hospital em Bauru? O país quebrou, Luiz Cláudio, você me perdoa. Tomara que mais 3 hospitais seria maravilhoso, mas eu acho que, pelo menos nos próximos anos, pensar nisso não é saída. Se eu estiver falando besteira, dá paulada em mim. Não, é isso mesmo, professor. Inclusive nós colocamos, há 2 anos atrás, ô Luiz Cláudio, nós colocamos nas intenções do município construir um hospital municipal. A ideia era essa com financiamento externo, porque o município não tem dinheiro para fazer um hospital. Um hospital aí de uns 100 leitos custaria hoje algo que varia entre 50 e 80 milhões para se fazer. E ele depois vai custar por ano o que ele custa para ser instalado, mais ou menos 80 milhões. Muito bem. E contratar gente, contratar, né? Exatamente, ele é muito custoso na operação claro. Também. Então, a gente... É uma pena, o ideal é não isso que ele está falando, claro. Manuel de Abreu vai ser reformado, o governo estadual disse que vai reformá-lo e que essa reforma durará cerca de 2 anos, pelas previsões do governo estadual, a quem pertence o hospital, e a ideia é montar no Hospital Manuel de Abreu, após a reforma, um hospital de cuidados prolongados. Então, aquelas pessoas que estão fora de outras possibilidades terapêuticas iriam para esse hospital para ter cuidados prolongados, internações mais demoradas e tudo mais. Acho que é um avanço para a cidade, especialmente a população idosa vai se beneficiar muito de um hospital com esta natureza. Agora, é hora sim, Luiz Cláudio, e aí eu vou concordar com você, mesmo com toda a dificuldade, da gente começar a pensar em fazer novos hospitais em Bauru, porque a nossa quantidade de leitos hoje, para a demanda que nós temos, é uma quantidade ainda insuficiente. A contratação, tanto estadual como federal, está difícil. Eu tive com o Garbino essa semana, do Lauro de Souza Lima, vou até trair o Garbino aqui. Fui no aniversário do Garbino e conversando com ele, e no meio da conversa ele me contou. Falou, Duda, eu precisava contratar uma pessoa lá, de tudo quanto é jeito. Tem uma coisa que eu que tenho que fazer É um exame importante. Os exames e tal, e não sei o que lá, né? Eletroneuromiografia. Ele falou, e o governador não autoriza mais com outra contratação. É verdade. De jeito nenhum. É verdade. Acabou o dinheiro, é triste isso, entendeu? E não só não autoriza ampliar, como restringe o que já existe. Você está sabendo disso? Várias restrições. Você já viu o pedido do Garbino lá? Já, há muito tempo o Garbino pede e tenta ampliar serviços lá e tem uma grande dificuldade. Claro que ele falou para mim no meio de um copo de cerveja e outro ali. Mas é verdade dele, é verdade dele. E ele não é de falar, o Garbino é de uma pessoa discretíssima, né? Porque ele fala, porque está apertado mesmo. O Eduardo Borgo. Eduardo, depois eu vou responder o seu e-mail, viu? Que ele fez para mim de uma coisa política que ele está pensando aqui em Bauru. Só para constar, o Eduardo Borgo. Está no site do Estadão hoje que o H1N1 é responsável por metade dos casos de gripe no Brasil. A fonte, diretor de Vigilância e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. Não há dúvida nenhuma, os casos, viu, Eduardo? Vou mandar um abraço aqui para o Borgo que é vice-presidente do PTB aqui em Bauru. Como eu disse... Eu preciso falar de política com você ainda, então eu estou esquecendo. Nós tivemos uma disseminação mesmo de vírus H1N1. Eu acho que o Ministério tem isto como estimativa. Nós não temos números, nós não fazemos exame, nós não testamos todos os casos, nós não temos jeito de certificar que a metade dos casos realmente seja de H1N1. Mas veja,
Na medida que o vírus circula, a tendência é ele tomar o espaço de outros vírus e talvez até, no evoluir, passe de 50% a circulação do vírus. Eu vou paralisar aqui as perguntas, até porque quando eu vejo o Fernando, inclusive ele é meu médico também, né? Eu enxergo nele sempre o excepcional infectologista que ele é e esqueço que ele é presidente do PR, né? Então, o que aconteceu? Eu sou mais médico do que político. O que aconteceu que você perdeu 2 vereadores de primeira linha? E o que aconteceu com o PR local? Você cuidou tanto da medicina, esqueceu do PR? Um pouco, cuidei muito da secretaria, cuidei muito mais. Aliás, eu não confundo muito essas coisas, eu sempre digo isso. Eu lá na secretaria não faço absolutamente nada de questões partidárias. Claro. E vice-versa. Em cada local eu tenho um comportamento daquela função que eu tenha, né? Agora, evidentemente, até pelas minhas responsabilidades dentro da administração municipal, das expectativas e da própria confiança do prefeito Rodrigo Agostinho, eu cuidei com muito mais esmero da Secretaria de Saúde do que do PR. Agora, independente de ter cuidado ou não, professor, as pessoas foram procurar aonde elas entendem que elas têm maior possibilidade de serem eleitas, né? Nós sabemos que nós precisamos de uma reforma partidária no Brasil urgentemente, porque os partidos deixaram de representar conglomerados de pessoas com alguma doutrina, com alguma ideologia, e passaram só a ser veículos de se fazer processos eleitorais. Então, isto também está na base da grande mudança que aconteceu. E não aconteceu só com o PR, mas nós foram 10, então mais da metade dos vereadores da Câmara Municipal se locomoveram, mudaram de partido. Dos 17 vereadores, 10 vereadores tiveram uma outra opção partidária nessa chamada janela que se abriu. A gente lamenta, acho que a gente tinha bons quadros lá, o vereador Fábio Manfrinato, o vereador Carlão do Gás, entenderam que deveriam seguir outros caminhos. O Fábio Manfrinato foi para o PP, o Carlão do Gás foi para o PMDB, então seguiram outras trajetórias. Nós ficamos no partido, continuamos com bons candidatos. Quadro mais reduzido de candidatos, mas ótimos candidatos, e ganhamos uma pessoa que nos compensa em qualidade, eu acho que nos compensou muito, que é o vereador Moisés Rossi, que veio para o partido nesse processo de migração e que muito nos honra, porque eu tenho nele uma pessoa da mais elevada probidade, uma pessoa irreparável na sua conduta. Então, eu acho que do ponto de vista qualitativo nós estamos hoje muito bem servidos. O duro é controlar o Moisés Rossi, você que é secretário do prefeito. Ontem, na sessão da Câmara, ele deu um cacete no Rodrigo. Bom, também nunca tive a pretensão de controlar vereador. Claro. Esse era um acordo que eu tinha com os vereadores, claro, que antes a gente tinha no partido, de respeitar a função que o vereador vai ter e tudo mais, né? Eu acho que é o seguinte, professor, eu acho que a sessão... O mandato é do vereador. Exatamente, a gente tem que respeitar isso. Agora, eu acho que a sessão desta semana, ela foi a sessão que inaugura o processo eleitoral. Então, eu até entendo a sessão com os ânimos bastante exaltados, né? E aí sobra para todo mundo. Sobrou bastante para mim também na sessão, então sempre sobra. Ô, Fernando, o que você espera do comportamento do PR nessas próximas eleições? O PR sai com candidato, faz dobradinha para pôr vice em alguma, ou realmente só sai com candidato aos vereadores? Nós estamos começando esse processo, né, professor? Ele vai ter muita água que rolar, mas nós temos hoje uma relação muito aproximada, tem que confessar, com o vereador Raul, né, que é um pré-candidato, o pré-candidato do PV nas eleições. Esta relação é muito próxima e há uma relação também bastante próxima do vereador Raul com o próprio vereador Moisés Rossi. Então, tudo está caminhando no sentido da gente fazer uma aliança entre o PV e o PR, e esta aliança seria uma aliança tanto do ponto de vista da chapa
da chapa majoritária, e aí a ideia seria ter o vereador Raul como candidato a prefeito, o vereador Moisés Rossi como candidato a vice-prefeito, como fazer também Na proporcional. uma aliança também na eleição proporcional. Os candidatos remanescentes que ficaram no PR seriam candidatos dentro desta coligação, que deverá ser uma coligação bastante forte. Vamos voltar nas perguntas aqui, que é muita pergunta, pelo amor de Deus. Eu até prefiro a medicina mesmo, professor. Doutor Fernando Monte e professor, boa tarde. Repito a pergunta já feita em outras 2 ocasiões com o mesmo entrevistado, onde a resposta era de que a ampliação e reforma do posto de saúde da Nova Esperança estava prestes a iniciar. Isso foi há mais de 1 ano. Cadê a reforma, doutor? Quem que pergunta? É o meu grande amigo... Quem que perguntou? Deixa eu ver. Eu achei que era o Rafael, mas não é, o Cirineu. Cirineu. E a resposta continua sendo a mesma, Cirineu. Veja bem, desde, se for 2 programas atrás, então desde aquela época nós temos um processo que está em desenvolvimento na Caixa Econômica Federal, utilização de recursos do programa Minha Casa Minha Vida para fazer uma nova unidade no Nova Esperança. Disse aqui e vou repetir, é a maior prioridade da Secretaria. A pior unidade que nós temos hoje é a do Nova Esperança. O secretário está reconhecendo aqui esta realidade e eu gostaria que a gente já estivesse na metade da obra. Isso não acontece porque as providências que têm que ser tomadas não são só providências da Secretaria. Se estivesse nas nossas mãos, essa obra já estava andando. Acontece que tem que ter liberação da Caixa Econômica, porque os recursos estão lá, os recursos não estão na Secretaria. Nós estamos cuidando todos os dias dessa questão. Estamos tentando fazer dessa questão uma grande prioridade, porque eu acredito que nós temos que resolver isto neste governo ainda, e nós sabemos que esse governo acaba ao final do ano. Então, há esta prioridade, nós temos feito todo o empenho na Secretaria, mas nós dependemos desta relação com a Caixa Econômica Federal e com a liberação, que essa Caixa Econômica Federal nos diga, ó, manda ver, licita a obra aí que nós vamos ter recurso aqui e vamos começar a fazer a obra. É isso que nós desejamos, igualmente, da mesma maneira que a população, tenho certeza, do Nova Esperança, que aguarda ansiosamente e com todo o direito de ter essa ansiedade para esta nova unidade de saúde. E o dinheiro da Caixa Federal, ó, teve gente que gastou o dinheiro da Caixa Federal em coisas que não era responsabilidade dela. Ela teve que pagar muita irresponsabilidade do governo federal. Essa é a verdade. A Caixa Federal, ó, que fizeram com o dinheirinho dela. A dona Zenaide pergunta, não tenho idade para tomar a vacina H1N1, mas tenho fibromialgia e enxaqueca crônica. Não tem como entrar no grupo dos que tomam? Quem define o grupo que toma, dona Zenaide, é o governo federal. O que eu acredito é o seguinte, como eu disse aqui, nós estamos tendo ocorrência de H1N1 e mesmo ocorrência de casos graves em populações que não eram vulneráveis, dona Zenaide, em pessoas mais jovens, que estão fora daquelas faixas. Então, eu acredito que vai ser feita alguma estratégia de ampliar as faixas de vacinação. Isso eu acredito que vai acontecer pela ocorrência que a doença está tendo. O Rafael do Meridota elogia, ele e a esposa participam, estão no conselho do SOPC e diz que está contente. Rafael, vou te pular hoje aqui que está pergunta demais, mas ele está contente. Se está contente, ótimo. Tá bom. Um abraço para o Rafael, que é amigo nosso lá. Amigo, nota 10, né? Maria pergunta, Maria dos Altos da cidade. Os servidores estão em greve e as farmácias populares estão sem funcionários. Mês passado fiquei sem remédio. O que pode ser feito nesse período, já que muitas pessoas dependem desta farmácia? O que nós estamos fazendo, dona Maria, é tentar resolver essa questão da greve. Veja, quase totalidade dos funcionários que trabalham nas farmácias acabaram aderindo à greve, o que fez com que nós não tivéssemos condição de funcionar as farmácias, a não ser a farmácia central.
Isso eu sei que é um grande inconveniente para a população que usa medicamento, especialmente medicamento de uso contínuo. Mas veja, é o que eu digo, né? Nestas questões, nas dinâmicas do desenvolvimento do sistema de saúde, eu acho que nós fizemos uma coisa muito boa, que é fazer as farmácias, é lá que pega medicamento, lá com pessoal especializado. O efeito colateral foi que aí esse pessoal especializado é quem interrompe o funcionamento, por exemplo, numa greve, e aí esses locais deixam de funcionar e não atender a população. A outra coisa, dona Maria, que nós estamos fazendo é o seguinte: a prefeitura obteve na justiça uma liminar da justiça de que teria que funcionar serviços de urgência e emergência 100%. Serviços outros 70%. Então essas farmácias tinham que ter 70% de funcionamento. Nós estamos mandando essa anotação regularmente para a Prefeitura Municipal, possivelmente vai ter providências jurídicas aí. Mas eu acredito que o evoluir da situação vai fazer com que a greve chegue num momento de solução, porque não tem como, pelos dados que eu conheço, da gente ter grandes avanços em relação a reajuste salarial. Fernando, impressionante o número de perguntas que tem. Olha, só quando o Rodrigo vem dá tanta pergunta. Impressionante. Mas, infelizmente, já estamos com 1 hora de programa já. Fico triste, mas procurei dar prioridade. Fernando respondeu bastante pergunta. Telespectador, me desculpa hoje, mas... Eu sei que o Samuel não está aí. Você demorou para voltar, é isso aí. Tá? Tem perguntas boas aqui, viu? Dona Berenice. E acho que a outra vez que eu vim, a gente estava num momento mais estável. Agora nós estamos num momento mais instável, do ponto de vista de ocorrência de doença, do ponto de vista do funcionamento, do ponto de vista de greve. Tem muita coisa instabilizando a situação, então acho que... Olha, Fernando, tem umas 30 perguntas ainda aqui. Também eu fazer mais 1 ou 2 não vai resolver. Se me passar, eu tenho o maior prazer em responder. Tem o programa do Faria, né? Pronto. A Faria vai falar que, como ele não está no PR, que a gente tá nós estamos querendo derrubar o programa do Faria. Fernando, que mais? Me responde o seguinte. Eu vi uma lista ontem colocando o teu irmão Milton, embora você não é secretário do Milton, Família Independente, como indeciso em quem ele vota no impeachment. Isso mesmo? Mas eu posso responder aqui por ele, sim. É o seguinte, não é que seja uma indecisão sem nenhuma motivação. Ele adotou uma postura que é o seguinte: ele vai aguardar todos os trabalhos da comissão, todos os relatórios que a comissão vai ter, para ter uma posição absolutamente centrada e balizada. Ele acha o seguinte: votar uma coisa dessa magnitude como um impeachment não é uma banalidade, não é uma coisa como torcer para um time de futebol. Então tem que ter todos os elementos, ter toda a leitura de tudo que aconteceu, enfim, de ter um voto muito consciente, não é? Neste momento, mas certamente o que eu posso dizer, e sempre foi o compromisso dele, é estar muito alinhado com o eleitor dele, e ele consegue identificar bem isso, essa relação entre ele e as pessoas que o elegeram, e de estar muito alinhado com isto na hora de exercer o voto. Falou. Fernando, mais alguma coisa? Professor, só agradecer a vinda aqui, me desculpar por não poder responder mais coisas aqui, mas eu fico absolutamente à disposição para retornar ao programa e responder todas as questões. Mas é interessante, a sua colocação é verdadeira, né? Sempre quando você vem é muita pergunta, mas hoje veio triplo. Quer dizer, realmente é uma época de insegurança. Estamos, né? instáveis. Fernando. Professor, foi um prazer viu? Aqui, viu? Você engordou, tá mais bonito, tá, entendeu? Então, tá aí. A vida está me fazendo bem. Então tá jóia. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.